Graça e paz. Paz e graça. Coisa boa estar aqui com vocês. Muito obrigado, pessoal aí de missões, pelo convite, pela oportunidade. Também ao pastor Alípio, pela confiança. Muito bom estar aqui com vocês, conhecer vocês, alguns que foram ovelhas do pastor Arídio. Ele está lá no Itaim, desde que ele foi para lá, ele está lá até hoje. Pastoreou por muitos e muitos anos e mora lá próximo, continua membro da igreja, é pastor emérito. E eu não tenho a presunção de dizer que eu sou pastor dele. O que eu digo para ele é que eu sou até o presidente da igreja, mas ele é que é meu pastor, né? Então, é uma bênção. Já ouvi muitas e muitas histórias dessa igreja, através do pastor Arídio, da Creuzinha. E eles têm também um carinho muito especial por vocês. E passou esse carinho para a gente. Por isso que eu não medi esforços para estar aqui com vocês. Sempre muito bom conhecer o povo que vai morar com a gente no céu. Amém. Bom, estou com a minha esposa, vocês já viram que ela é linda. Ana Paula Mota Teixeira Mesa Barba Alves, Orleans e Bragança, né? Princesa tem nome grande mesmo, é normal, né, gente? Pois bem, quero conversar com vocês sobre esse tema aí. No poder do Espírito, vamos completar a missão. E o livro de Atos nos mostra como que o Espírito Santo deu poder à igreja para que ela fizesse a missão que é de Deus. Deus não tem uma missão para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. A missão é de Deus, é Deus quem está buscando o perdido. Como bem disse aqui, aquele que estava ministrando louvor, que o ousado amor não é só sobre aquelas ovelhas, ou sobre aquela ovelha que se perdeu. E às vezes a gente acha que aquela ovelha perdida, o pastor é que foi atrás dela, né? Mas a parábola não diz que era um pastor. Era o dono da ovelha, né? Qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, um pastor jamais teria 100 ovelhas. Um pastor não tinha nenhuma ovelha. Para um pastor comprar uma ovelha, ele tinha que trabalhar 3 anos e guardar tudo que ganhava sem gastar nenhum centavo, ou nenhuma dracma. Portanto, a parábola não está falando de um pastor que vai atrás da ovelha. É uma pergunta retórica. Qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, deixa 99 no deserto e vai atrás de uma que se perdeu? Como a pergunta é retórica, ela é feita para gerar reflexão. E a reflexão é: ninguém é doido de fazer isso. Deixar 99 no deserto e ir atrás de uma que se perdeu? Porque Jesus estava sendo questionado: por que você come e bebe com pecadores? E aí é que ele conta essas 3 parábolas, né? Uma ovelha que se perdeu de um rebanho de 100, uma moeda que foi perdida, provavelmente de um cordão de 10, e um filho que se perdeu entre 2. Uma perda de 1%, de 10% e de 50%. Ele foi ampliando o prejuízo para ver se os fariseus e escribas entendiam o porquê dele comer com pecadores. Então, Deus tem essa missão. Jesus veio fazer o que homem nenhum poderia fazer. Homem nenhum deixa 99 e vai atrás de uma. Então, por isso ele veio fazer o que nenhum de nós poderia ter feito. E aí, ele morre, ele ressuscita, ele chama os seus discípulos e diz: olha, fica em Jerusalém.
até que o Espírito seja derramado sobre vocês. Quando o Espírito for derramado, vocês vão receber poder. Poder. Dunamis ou dinamos. É a raiz da palavra dinamite. Vocês vão receber algo que vai fazer com que vocês possam ser minhas testemunhas. Martiria. Aquele que fala do que viu e do que ouviu. É isso que faz uma testemunha. Se está no fórum lá num julgamento, se tem uma testemunha, qual é a função da testemunha? Falar do que viu e do que ouviu. Se não viu nada e não ouviu nada, não pode testemunhar nada. Então a pergunta que precisamos fazer é: o que é que temos visto e ouvido? Porque se a gente não vê e não ouve, a gente não pode ser testemunha. Não podemos testemunhar. E aí, Jesus então sobe, eles ficam todos surpresos e varões de branco, provavelmente anjos, dizem para eles: olha, por que vocês estão abismados dele subir para o céu? Do mesmo jeito que ele está subindo, ele vai descer e vai voltar para buscar. Então, vamos fazer o que ele mandou. O que é que ele mandou? Fiquem em Jerusalém. E aí chega o dia da festa de Pentecostes, a festa das semanas ou da colheita, onde eles colhiam durante 7 semanas, e ao encerrar a 7ª semana, 49 dias, então eles começavam a festa de Pentecostes, 50 dias. A festa no hebraico é a festa da colheita, Shavuot. Mas o nome grego é a festa dos 50 dias, Pentecostes. Então, a partir do dia 50, depois de 7 semanas de colheita, vamos celebrar o que a gente colheu. E aí era festa. E o povo vai para o templo para festejar, e de repente, cerca de 120 irmãos, e o Espírito é derramado. E aí, eles são cheios do Espírito, e Pedro começa a pregar. Prega, e quando ele termina de pregar, acontece algo muito legal, muito inusitado, e que eu gosto muito quando acontece dessa forma, porque é verdade que na ânsia de alcançarmos as pessoas, a gente começou a fazer apelos nas mensagens, nos sermões, nas pregações. Só que alguns apelos viraram verdadeiras apelações. Mas quando Pedro termina de pregar em Atos 2, quem faz o apelo é o povo. Não é o pregador que faz o apelo, são os ouvintes. Eles viram para o Pedro e dizem: e agora, o que é que a gente faz? Aí o Pedro: arrependam e sejam batizados. Aí os caras: então a gente quer. Então, tibum. 3.000. Já pensou? De 120 membros para 3.120 membros. Num culto. Você acha que essa igreja tem o poder do Espírito, sim ou não? E aí o texto diz que todo mundo voltou para sua casa. Porque a diáspora, a dispersão dos judeus, de tantos serem perseguidos, eles foram se espalhando pelo mundo, estão espalhados até hoje. Tem judeu em tudo quanto é nação. E de vez em quando eles vão a Jerusalém, por ocasião de alguma festa. Geralmente a maioria vai na Páscoa, quem não consegue ir na Páscoa vai no Pentecostes. E aí tinha ali partos, elamitas, persas, cretenses, romanos, gente que morava em tudo quanto é lugar. Só que agora eles estão crentes batizados, membros da igreja, e cada um volta para sua casa. E quando eles voltam, o poder vai com eles. E assim a igreja começa a crescer. A partir de Jerusalém,
O livro de Atos, então, alguns sugerem que não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Exatamente por isso, porque Jesus diz para eles ficarem em Jerusalém até o Espírito ser derramado. E quando eles tivessem um Espírito, eles receberiam poder para serem testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, a partir de Jerusalém, o Espírito vai dando poder para que eles alcancem a Judéia, a Samaria e até Santos. Então é por isso que a gente faz missões. E é por isso que a nossa denominação, de forma muito feliz, faz missões nessas 4 esferas. A gente faz missões em Jerusalém. Santos é a Jerusalém de vocês. Mas a gente também faz missões na Judéia. O estado de São Paulo é a nossa Judéia. E o Brasil é a nossa Samaria. E até os confins da terra. Por isso que nós temos missões na igreja local, missões estaduais, nacionais e mundiais. Isso não é fruto da criatividade de um americano inteligente. Isso é Atos 1:8. Enquanto faz em Jerusalém, também faz em Judéia, Samaria e confins da terra. E aí o Espírito então começa a cumprir o seu papel na história da redenção. Jesus cumpriu o papel dele, agora o Espírito é derramado, cumprindo a profecia de Joel. E o Pedro, que alguns dias atrás era medroso e negou a Jesus, não conheço ele não. Agora se levanta no templo e prega e ganha 3.000 pessoas. E aí alguns dias passam, e você sabe que os judeus oram, 6 da manhã, ora porque acordou, vamos trabalhar, glória a Deus. Aí 9 da manhã, para fazer um lanche, ora. Meio-dia para almoçar, ora. Às 3 da tarde, aí é a hora da oração formal. A hora nona. Porque o dia começa às 6 da manhã, né? 6 mais 9, 15, 3 da tarde. Então 3 da tarde é a hora da oração formal. Vamos parar, vamos orar, vamos buscar a Deus e ter aqui um momento formal de oração. Aqueles que podiam, iam ao templo. Porque 3 da tarde era conduzido ali um culto de oração. E aí Pedro e João, agora cheios do Espírito, subiam para o templo, porque o templo fica Jerusalém é uma cidade alta, e na parte alta ficava o templo. Eles estão subindo para o templo, entrando pela porta, que era chamada de Formosa, porque às 3 da tarde o sol batia nela, e ela era de um metal reluzente, e aí o sol batia, ela ficava toda brilhosa, por isso que ela era chamada Formosa. E eles estão subindo para entrar no templo, para o culto de oração, 3 horas da tarde. E naquela porta, era onde a maioria entrava, o cara estava lá pedindo esmola. Paralítico, sentado, pedindo. Aí o Pedro e o João vêm e o cara fala, ei, me dá um dinheiro aí. Aí eles param, o Pedro falou, meu querido, dinheiro eu não tenho não. Mas o que eu tenho eu te dou. Fico imaginando que aquele homem pensou, ele vai me dar um pão, um pedaço de pão. O que é que ele tem para me dar? E aí o texto diz que Pedro disse, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aí a gente acha que ele levantou e andou, só que ele não levantou e nem andou. A gente não lê atentamente. O Pedro falou com ele, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Não aconteceu nada. Aí a próxima frase é, estendendo a mão, Pedro o tomou e o colocou de pé. E aí ele se firmou, e quando ele viu que ele estava em pé e que ele conseguia andar, ele entrou para o templo
e começou a gritar e dançar e dar glória a Deus que ele estava curado. Só que o que estava acontecendo no templo? O culto de oração. Que é isso? Oh, hora nona, hora da oração. Você está maluco? Que blasfêmia! Meu Deus! O culto de oração, o rapaz está fazendo bagunça aqui dentro. Aí os guardas do templo vêm e falam: ei, os diáconos da PIB de Jerusalém. Oh, não pode bagunçar o culto de oração não. E aí foram saindo com ele, não, mas eu estou curado. Eu sou o paralítico lá da porta, eu estou curado, eu estou curado. Aqui, está curado, rapaz? Quem te curou? Aí ele, aqueles dois lá, ó. Aí os guardas vão, foi vocês que curaram? Aí Pedro, eu não, é Jesus que cura. Rapaz, mas vocês ainda estão com esse negócio de Jesus? É verdade. Aí pegam os dois e levam para o Sinédrio. O Sanhedrin. 70 homens presididos pelo sumo sacerdote. Uma parte fariseus, uma parte saduceus, uma parte de escribas. E eles ali, 70. Era o tribunal da época. Conhecedores da lei de Moisés, julgavam conforme a lei. E aí, trazem Pedro e João. Qual é o crime que eles cometeram? Bagunça no culto de oração. Estava todo mundo orando, quietinho, hora nona, todo dia, do mesmo jeito. Aí entrou um rapaz gritando, pulando, dançando, fez um alvoroço, bagunçou o culto, atrapalhou o povo de orar e acusou esses dois aí, o responsável são eles. E aí Pedro e João na frente daquela banca, e os homens dizem, e aí, o que vocês têm para dizer? Aí Pedro, foi Jesus mesmo. Os caras, mas vocês ainda estão com esse negócio de Jesus? Já não morreu, já não acabou? Morreu não, acabou de curar o homem lá. Rapaz, para de falar nesse nome, senão nós vamos mandar matar você. Ele pode matar, mas não vou parar de falar não. Lembra do Pedro? Há uns dias atrás? Não conheço esse homem não. Agora ele está falando, pode matar, eu não vou parar de falar. O que aconteceu entre o Pedro medroso e agora o Pedro ousado? O Espírito Santo agora habita nele. Agora ele recebeu poder para completar a missão. Meus irmãos, não dá para fazer missão sem o Espírito Santo. É Ele que dá o poder. Sem Ele, nada podemos fazer. E aí o homem levanta e falou, gente, deixa eu dar uma palavra aqui para vocês. O professor da época. Eram 3 grandes professores que tinha no seminário da PIB de Jerusalém. Hilel, Shammai e Gamaliel. Entre os do Sinédrio, Gamaliel era o mais querido. E ele pede a palavra. Gente, eu posso dar uma palavra aqui em nome do seminário? O que foi, Gamaliel? Olha só, vocês lembram que uns dias atrás apareceu um tal de Judas? Ele dizia que ele era o Messias. Ele juntou uma meia dúzia lá e tal. A gente lembra. Então, ninguém nem fala mais nele. Lembra do Teudas? Aquele outro doido lá de Judá, que achou que era o Messias? Juntou quase 500 discípulos. Fez um alvoroço danado, que ele é o Cristo e tal. E agora? Ninguém nem sabe onde é que está ele. É mesmo, né, Gamaliel? Então posso dar um conselho para vocês? Deixa esses caras embora. Porque é o seguinte, se não for de Deus, vai acontecer igual com os outros. Daqui a pouco a gente nem ouve falar mais desse negócio. Agora, se for de Deus, aí vai ficar ruim para nós. Porque ninguém pode se achar lutando contra Deus. Gamaliel senta, os caras conversam e diz assim, melhor deixar os caras embora mesmo. Aí Pedro e João saem. Aí daqui a pouco Estevão é eleito para ser diácono. Porque logo depois desse episódio a igreja começa a crescer.
Começa a crescer, porque o Pedro não para de falar, o João não para de falar, e os outros apóstolos, e a coisa vai acontecendo. E quando a igreja começa a crescer, surge o primeiro problema. Qual era o problema? Crente briga por dois motivos. Ou é por causa de música, ou é por causa de comida. Às vezes, muito raramente, a gente briga por causa de outras coisas. Mas geralmente, ou é música ou é comida. E não deu outra. Na hora de distribuir a comida, você sabe, eles eram perseguidos. Se falasse que é crente, morre. Então eles ficavam escondidos, o culto era escondido, tudo aquela coisa e tal. E aí o povo perdia o emprego, abandonava tudo, que era ameaçado de morte, aí fugia, aí se juntava lá com os apóstolos. Então tinha uma hora que todo mundo comia junto e só tinha aquela comida. O povo, quem tinha uma condição, vendia ou pegava tudo que tinha, botava lá e os apóstolos administravam, comprando pão e vinho, e vão comer pão e vinho, e vão sobreviver, até que daqui a pouco Jesus volta para buscar nós. Aí as viúvas gentias chegaram nos apóstolos, olha, está tendo acepção de pessoas aqui. Olha só, a PIB de Jerusalém, acepção de pessoas. Uma igreja cheia do Espírito. Acabaram de ganhar 3.000 membros no primeiro culto. E o que é que eles estão fazendo agora? Acepção de pessoas na hora da comida. Ah, a senhora é viúva? Sim. Mas é viúva de quem? Ah, de um judeu? Toma aqui o pão da senhora. A senhora é o quê? Viúva? Ah, mas é de um gentio? Não, então a senhora espera. Só um minutinho. Aí as gentias não estavam comendo. Aí o pessoal trouxe para os apóstolos, nós temos que resolver esse problema, acepção de pessoas. As judias comem e as gentias não comem. Aí os apóstolos, gente, o negócio é o seguinte, Jesus chamou a gente para pregar e orar, e ensinar a Bíblia para vocês. Negócio de comida aí é com vocês. Nós não vamos perder tempo com um negócio de comida, né, gente? A gente tem coisa mais importante para fazer. Então vamos fazer o seguinte, escolham aí entre vocês, e é por isso que a nossa denominação é democrática, baseada nesse princípio. Escolham dentre vós 7 garçons. 7 garçons. O problema era de quê? Era de indisciplina na igreja? Não, era de comida. E foram eleitos diáconos. Então diácono é para cuidar de garçons. Se tem aí, não conheço ninguém, problema de vocês. Existem 2 tipos de servo na Bíblia. O doulos e o diáconos. O doulos é o que trabalha fora da casa. É o que trabalha na roça. O diáconos é o que trabalha dentro de casa. Fazendo comida, limpando as coisas, ensinando os meninos. Pode ser traduzido como escravo, eu prefiro servo. Tem 2 servos, o que trabalha fora, doulos, e o que trabalha dentro, diáconos, que lava o pé do convidado, que bota a comida na mesa, o garçom. Por isso que quando surgiu o problema, os apóstolos disseram, escolha aí entre vocês 7 homens para trabalhar aqui dentro, porque nós trabalhamos lá fora, nós somos doulos, então bota 7 aqui dentro que serão os diáconos. É só para resolver o problema. Aí nós criamos um cargo. E depois de ter criado um cargo aí, né? Aí o negócio sobe para a cabeça. Aí o cara, nós somos fiscais da igreja. Nós aqui vamos fiscalizar se o culto está certo, se o pastor está certo, se é o tamanho da saia das meninas está certo. Sai para lá, você é garçom, rapaz. Ninguém chamou você para medir saia de ninguém, não. Chamou você para servir as mesas. Vai botar um avental e vai servir? Hein? Amo todos vocês. Mas a verdade tem que ser dita. Diáconos é uma palavra grega, que era usada para o funcionário de dentro de casa que servia as mesas. Só isso. E aí resolveu o problema. Só que o Estevão se destacou, e você sabe, né?
prego que se destaca, martelo nele. E aí os caras pegaram o Estevão e falaram, ou você nega Jesus ou nós vamos te matar. Aí o Estevão viu Deus e começou a falar. Vocês querem matar? Pode matar, mas eu vou falar. E aí falou, morreu apedrejado. E aí a perseguição começa em Jerusalém. Após a morte de Estevão, o pessoal começa a criar coragem e fala, agora nós vamos matar todos eles. E aí, graças a Deus pela perseguição. Vou repetir se você não entendeu. Estou com medo de andar aqui, porque eu não sei se isso é madeira, se isso é cimento. É madeira? É cimento e tem madeira também. Não cai não, né? Porque o pastor Alipe é bem mais leve que eu, né, gente? Vou repetir se você não entendeu. Graças a Deus pela perseguição. Deu para entender? Graças a Deus. Porque se a igreja não fosse perseguida, não tinha chegado em Santos. Estava em Jerusalém até hoje. Acomodada, quietinha, nas quatro paredes ali, ó. Aleluia. Mas não. O Espírito deu poder para a igreja para suportar a perseguição. E Deus usou a perseguição como ferramenta missionária. Perseguiu aqui, corre para lá. Ganha mais gente aqui. Perseguiu aqui, corre para lá. E vai fugindo e ganhando, fugindo e ganhando, fugindo e ganhando. E foi assim que chegou em Santos. E aí, de repente, um homem bravo, pensa num homem brabo. Fariseu, inteligente, um currículo invejável, chega para a liderança em Jerusalém e fala aqui, em Jerusalém eles já estão tudo quietinho, mas eu estou sabendo que eles se espalharam, já estão passando de Samaria, estou sabendo que eles estão escondidos lá para os lados de Damasco, vocês não me dão uma autorização e não para eu ir lá e matar alguns? Os caras, é claro, Saulo, agora, pegou a autorização e está indo para Damasco, matar os crentes. No meio do caminho, não tem cavalo na história não, tá? Poderia estar num cavalo, é uma coisa. Estava num cavalo, é outra coisa. Mas podia ser um jumento, uma mula, a pé, podia ser de tanta coisa. Não tem cavalo no texto não, irmão. Não, no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. E aí virou para ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante. O Saulo não estava querendo matar Jesus. Por quê? Porque Jesus já tinha morrido. Ele não acreditava em ressurreição. Jesus já morreu. Eu quero matar os alunos dele, os discípulos. E aí no caminho Jesus aparece para ele e fala, por que você está me perseguindo? Percebe? Saulo não estava perseguindo Jesus, Jesus já nem estava mais na cena. Só que Jesus aparece e fala, você está me perseguindo, hein? O que a gente aprende com isso? Que a igreja tem poder para completar a missão, porque toda vez que ela é perseguida por causa da missão, o dono da missão aparece para resolver o problema. Saulo estava perseguindo a igreja, e Jesus fala, você está me perseguindo, porque a igreja tem um cabeça, e se está perseguindo a igreja, está perseguindo ele, então é ele que vai entrar em cena para resolver o problema. E aí o Saulo fica cego, aí você conhece a história, né? Aí é levado para a rua direita, aí volta a enxergar, e ele, agora eu creio, Jesus é meu Senhor, agora eu entendo, estava errado, agora eu quero ser crente. Aí os caras, Saulo, que bênção! Aí levam ele para a igreja de Jerusalém. Quando ele chega na igreja de Jerusalém, aí o pastor Tiago vira e fala assim, irmãos, vamos dar as boas-vindas ao nosso mais novo irmão convertido que está aqui, ó, Saulo de Tarso. Vamos dar um abraço aí no nosso irmão? Aí o povo dá um passo para trás e fala, que é isso, Tiago, você é doido? Um abraço do irmão, novo membro da igreja.
Ô Tiago, você é doido, esse cara é o Saulo que matava os crentes, rapaz. Ele jogou pedra no Estevão esses dias. Não, mas agora ele é crente. Dá um abraço nele. Ninguém quis abraçar o Saulo. Ó, de novo, acepção de pessoa na PIB de Jerusalém. Obrigado. Quem está comigo aí? Tem alguém comigo? Aqui embaixo eu não sei, mas lá em cima, quando a gente concorda, a gente fala amém. Aí, olha só que interessante. Às vezes o pessoal fala assim: nós temos que voltar a ser igual à igreja primitiva. Que a igreja primitiva que era boa, poderosa, aleluia. Aí eu pergunto, qual primitiva? A de Jerusalém, que fazia acepção de pessoa? A de Corinto, que o menino pegou a mulher do pai dele? Que tinha um monte de panelinha, de Pedro, de Paulo, de Apolo, ou a de Laodiceia, que eles estavam cultuando e Jesus do lado de fora batendo na porta. Deixa eu entrar no culto que é para mim. Gente, só muda a época e o endereço. Igreja é tudo igual. Juntou gente, dá problema. Se eu com a minha esposa, só nós dois, olha o problema que é. 22 anos de casado, pensa numa luta que ela enfrenta. Já pensou? Uma menina criada no Todd, carpete, ar-condicionado, andando de Chevette 0 quilômetro. E eu, sem pai, criado para a rua fora, um shortinho de nylon, sem camisa, descalço, comendo manga, banana e goiaba na beira do rio. Uma cidadezinha de 6.000 habitantes, morava na Rua do Barranco, do bairro Quebra-Copo. Aí Deus pega esse menino e bota para casar com essa menina. Escola particular, colônia de férias. Ei, como é que dá certo um negócio desse? Só um milagre. Não tem outra explicação. 2, ó como é difícil. Agora imagina centenas, milhares. Como que vocês frequentam esse lugar aqui? Vocês no sentido figurado. Não é literal, né? Eu estou fazendo aqui uma... O que é isso? Uma metonímia? Não sei. Tomar a parte pelo todo, o todo pela parte. Que figura é essa? Aí, bota vocês aqui para conviver. Um gosta de marsala. Qual que é essa coisa? É marsala? É vinho? Que cor é essa aí? Vinho? Marsala, tá vendo? Um acha que é vinho, o outro acha que é marsala. Já tem briga. Tá vendo como é que funciona? É complicado, irmãos. Como que tem 120 anos que vocês frequentam esse lugar aqui e ainda não se mataram? Só um milagre. Cada um quer uma coisa, cada um tem uma opinião, cada um tem uma ideia, cada um gosta de uma coisa. Como que a gente continua fazendo esse negócio? Por causa do poder do Espírito de Deus. Se não for Deus, a gente não consegue. E aí, a igreja de Jerusalém bota o Saulo para correr e fala: nós não queremos esse cara aqui não. A gente não acredita na conversão dele. Ele está convertido falsamente para poder se infiltrar, descobrir os nossos segredos e depois matar todo mundo. Isso é um fariseu infiltrado aqui dentro. O Tiago com os outros apóstolos bota o Paulo para correr de Jerusalém. Já pensou? Você está convidado a se retirar da igreja. Eu fui muitas vezes pelas diretoras das escolas que eu estudei, convidado a se retirar. Eu achava bonito, é fofo, né? Educada, né? Como é que é o nome da senhora? Josiene, a senhora é mãe dessa bênção. Ele está convidado a se retirar.
da nossa escola. Está aqui uma carta, a senhora matricula ele aonde a senhora quiser. Paulo foi convidado a se retirar. Aí ele vai para onde? Antioquia, vai lá para a Síria. Aí chega lá na Síria, tem um líder na igreja que pensa num pastorzão. Barnabé. Pastor da igreja de Antioquia. Maduro, sensato, equilibrado. Um homem que era rico, deu tudo para a igreja. Vários outros líderes, mas ele era o primeiro da lista. Aí chegam lá com o Paulo, esse rapaz se converteu, nós levamos ele para Jerusalém, mas o povo não acreditou na conversão dele. Então a gente trouxe para cá, Barnabé, que só você que tem um coração para cuidar de uns problemáticos. Fala, então me dá, do jeito que eu gosto, senta aqui meu filho, fica uns aninhos aqui com a gente que você vai aprender a ser crente. Passou-se alguns anos, o Espírito chegou na igreja e falou, vamos sair daqui, 4 paredes já deu. De Jerusalém veio para cá, agora daqui nós temos que continuar. Temos que ir para os gentios. Está na hora de ir para o outro lado do mundo. O Ocidente precisa de Jesus. Ô Espírito, mas como é que a gente vai para largar tudo aqui e vamos andando? Não. Só 2 tá bom. Me dá o primeiro da lista, Barnabé. E o último da lista, Saulo. Tem gente que acha que ele era Saulo e virou Paulo. Não, irmão. Não, ele tem dupla cidadania. No passaporte hebraico é Shaul. No passaporte romano é Paul. Ele tem 2 cidadanias, ele tem 2 nomes, só isso. Ele é Saulo, Paulo. Quando ele está entre judeus, ele é Shaul, o nome hebraico. Quando ele está entre gentios, ele é Paul, o nome romano. Só isso. Tanto que no capítulo 13... o Espírito de Deus, que já tinha alcançado ele no 9, vira e fala, me dá Barnabé e Saulo. Uai, se ele converteu no 9, como é que no 13 ele ainda é Saulo? Porque ele ainda está entre judeus. E aí Barnabé pega o Saulo e fala, vamos fazer missões. E aí eles vão. Aí você sabe, né? Icônio, Listra, Derbe... E aí voltam para a igreja, começam a dar o relatório. Porque foi assim, que nós batizamos e tal, e pá. E um homem lá que era mágico, e nós expulsamos o demônio dele. Aí a igreja de Antioquia vira a junta de missões mundiais. E nós temos que fazer outra viagem dessa. Aí o Saulo agora está mais, entendeu? Experiente. Aí ele fala assim, ô Barnabé, não vão levar mais esse menino Marcos, não, que ele é muito lento. Ele é muito lerdo, ele é devagar. Para missões não dá, não. Bota ele no ministério de oração. Ele é muito devagar, Barnabé. Ele não... Aí o Barnabé, ô Saulo, o menino é meu discípulo, dá licença? Então faz o seguinte, você pega ele e vai que eu não vou mais não. O Barnabé é um pastorzão. O Barnabé fala, não, meu querido. Você não entendeu? Eu vou ficar com o meu discípulo. Você quer ir? Vai você. Aí ele, posso? Fica à vontade. O meu negócio é cuidar do menino. Porque esse menino vai escrever o primeiro evangelho. Tem que cuidar bem dele, para ele conhecer bem Jesus. Porque é ele que vai escrever o primeiro evangelho. Vai você. Você está sendo chamado pelo Espírito, então vai você fazer o seu e deixa que eu faça o meu. E não é que o Espírito capacita a gente para fazer coisas diferentes? O problema é que a gente acha que se não for igual a gente, não está certo. Não, irmão. Cada um tem um negócio com Deus. Cada um tem um chamado, cada um tem um dom, cada um tem um ministério. Faz o seu e larga os outros. Coisa enjoada. E aí, ele fala, ô Silas, vão comigo. Você é espertinho, você vai dar certo comigo. Ô Saulo, que honra. Vamos embora. Aí vai, a segunda. Vai, Panfilha, Galácia, e volta. Aí o pessoal de Jerusalém encrenca. Fala aqui, chegou um relatório aqui, que sabe que nós somos a PIB de Jerusalém, né? Então, Antioquia é a junta de missões, então mandou o relatório aqui para nós. Que nós que aprova aqui na Assembleia. E nós estamos vendo aqui no relatório que como é que é o nome daquele que matou o Estevão? Shaul, né? Pois é. Estamos vendo aqui que ele está batizando os caras sem circuncidar primeiro.
A gente não foi circuncidado, que é o sinal da aliança com Deus, e depois nós fomos batizados pelo Pedro? Então antes de batizar tem que circuncidar. Chama o missionário lá que nós vamos fazer um concílio com ele. Eu acho que o seminário que ele fez não é muito bom não. E aí chamaram, Paulo chegou lá e falou: ô gente, vocês viram o relatório? Quanta gente ganhamos, batizamos, já tem igreja plantada num monte de lugar. Aí os caras: não, senta aqui que você está fazendo errado. Não é isso que a gente ensina aqui no seminário, nem na EBD da PIB de Jerusalém, aleluia. Está errado, Paulo. Tem que circuncidar primeiro, depois batiza. Não é assim que você aprendeu no seminário, não. O seminário de Antioquia, então, está um herege liberal. Vamos excluir da ordem dos pastores. Aí o Paulo falou: gente, você acha mesmo que eu vou passar numa cidade, vou lá na sinagoga, explico para eles que tudo aquilo ali aponta para Cristo, e crê em Cristo, resolve o problema, batizou, é membro da igreja, eu só tenho 2 dias para ficar nessa cidade, porque no 3º dia já quer me matar apedrejado. Vocês acham mesmo que vai dar tempo de circuncidar, esperar cicatrizar, para depois fazer uma classe de batismo com 15 lições, para depois profissão de fé, e depois batizar? Tiago, meu pastor, você é um homem de Deus, você é irmão de Jesus, mas você não sabe nada de missões não. Você é bom de cuidar da igreja local, você é bom daqui de dentro, lá de fora quem sabe sou eu. Então vamos fazer o seguinte, você faz o seu, que eu faço o meu. Aí o pessoal: não, peraí, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Vamos fazer o seguinte então, Paulo. Então você pode ir, não precisa circuncidar, mas batiza, e eles têm que pelo menos observar a lei. Aí o Paulo fala: não, a gente explica a lei, mas a lei vocês sabem que aponta é para Cristo, e Cristo resolve tudo, né? Não, tudo bem, Paulo, então tchau para vocês. E ele continua fazendo tudo igual. E aí 3ª viagem missionária pega ele. E aí ele apela, porque ele tem cidadania romana, né? E aí vai para Roma. Aí quando chega em Roma, preso, aguardando o dia de morrer, aí o pessoal começa a visitar ele e trazer notícia lá de Éfeso, da Ásia Menor, notícia da igreja de cá, de lá, e aí ele começa a escrever para esse pessoal, e vai escrevendo, e aí encerra o capítulo 28 de Atos. Aí começa o capítulo que nós estamos vivendo até hoje, Atos 29. O que é que nós estamos vivendo hoje? O capítulo 29 de Atos. Qual o tamanho desse capítulo? Até Jesus voltar. Então, de Jerusalém, Judeia, Samaria, como é que chegou em Santos? Por causa do capítulo 29, que aí depois os pais da igreja começam a elaborar a doutrina, o que é que a gente crê, o que é que a gente não crê, quais livros que a gente vai considerar inspirado, quais que a gente vai deixar de fora, e como é que Deus é 3 ou é 1, e Jesus é 50% Deus, 50% homem, ou é 100% Deus e 100 homem, como é que fecha essa conta? E aí 4 séculos onde a igreja foi se organizando. E aí o imperador falou assim: agora eu quero ser crente também. Constantino: eu quero ser crente, e vou fazer mais, hein? Porque todo crente tem que ser um missionário. Então eu vou ganhar o império inteiro. De hoje em diante é obrigado a ser crente. Todo mundo que mora no Império Romano e paga imposto tem que ser crente. Ó, que homem missionário, hein? Todo mundo converteu. Claro, quem é que quer morrer? Antes, os caras morriam por causa de querer Jesus. Agora, se não quiser Jesus, morre. Aí todo mundo: não, eu sou crente também. Pode jogar água aí, eu sou membro, aleluia. E aí nós temos 1000 anos, do século V até o 15º, onde ser crente era uma obrigação. E aí o que aconteceu com a missão?
porque não é por obrigação, é pelo poder do Espírito. Não dá para obrigar ninguém a ser crente. É uma obra que só o Espírito de Deus pode fazer. E depois de 1000 anos de trevas, um homem que vendia ganso na feira, o nome dele era João. Então ele era o João dos Gansos, sabe, igual o Zé das Couve? O João dos Gansos, ele criava ganso e vendia na feira. E ele era crente, porque todo mundo era crente. Só que ele teve acesso a alguns pedaços da Bíblia. E por aqueles pedaços da Bíblia que ele viu, ele falou assim: ó, tem coisa errada aí, hein? Tem coisa errada aí. Aí ele começou a falar das coisas erradas que ele estava vendo. Aí os caras pegaram ele e fizeram o quê? Igual o que fizeram com todos os outros. Botaram ele para queimar na fogueira. Fizeram uma fogueira, amarraram ele, tacou fogo e todo mundo vendo ele queimar. John Huss, herege, está criticando a igreja, está botando defeito, vai morrer. Aí começa a pegar o fogo, aí ele vira e fala assim: hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a algum tempo Deus vai levantar um cisne, e ele vocês não poderão queimar. 100 anos depois nasce Lutero. Crente por obrigação. É de Roma, se é de Roma, tem que ser crente. E aí ele fala: bom, tem que escolher uma profissão. Chegou na época do vestibular, ele falou: eu quero estudar a Bíblia. Aí foi estudar a Bíblia. Estudando a Bíblia, ele viu Paulo, em Romanos 1,16, citando Abacuque: o justo viverá pela fé. Primeira vez que a palavra emuná aparece na Bíblia. Emuná, a crença plena e fiel. A mesma ideia que é usada em Hebreus capítulo 11 para descrever os heróis da fé. O justo viverá pela fé. Aí ele foi lá nos líderes da igreja e falou: está dizendo aqui que é só a fé, hein? Vocês estão falando que é um monte de coisa que tem que fazer, mas aqui está dizendo que é só a fé. Ô Lutero, fica na sua aí que você não sabe como fazer não. Nós é que sabemos. Aí o Lutero: então eu vou ler mais um pouquinho aqui. E aí leu e escreveu 95 coisas que ele considerava errada, segundo o Novo Testamento. Foi na PIB de Wittenberg, na Alemanha, e pregou na porta. Era uma porta de madeira. Aqui é de madeira também, né? Então, é isso aí. PIB de Wittenberg. Pregou lá, pá! Uma cartolina desse tamanho, 95 erros que a igreja estava cometendo. E por isso a missão não estava avançando. Aí os caras fizeram o quê? Vão matar esse cara. E ele foge, e quanto mais ele é perseguido, mais o evangelho espalha. Quanto mais ele é perseguido, mais o evangelho espalha. Aí ele tinha um amigo, Gutenberg, ele fala: rapaz, você que é bom aí de invenção, trabalha na usina, você não consegue inventar uma máquina para a gente fazer Bíblia rápido? Porque na mão está demorando muito, eu quero botar a Bíblia na mão de todo mundo. Aí o Gutenberg vai, pensa, imagina, faz umas letras de metal, de forma que organiza as letras, passa uma tinta e prensa. Pum! Já sai uma página inteira. Aí o Lutero: rapaz, é isso! Pá, pum, pá! Começa a imprimir Bíblia na Alemanha. A Bíblia tinha 1,40 m assim, ó, de Gênesis e Apocalipse. Papel grosso, um monte de coisa, uma letra grande, mas já começa a ir mais rápido. Todo mundo começa a ler Bíblia. Aí o cara da Inglaterra fala assim: não, o Papa não quer fazer meu casamento, então eu vou criar a minha igreja. Todo mundo que é católico aqui, deixa de ser católico e vamos ser anglicano aqui, tá bom? E nós vamos ter a nossa Bíblia em inglês, do rei Tiago. Sou eu, vocês não sabem. Então, King James. Aí o pessoal lá da Espanha: não, que nós também tem que ter em espanhol, porque sim, porque não. Então o cara Reina juntou com o cara Valera, e os dois juntaram, aí espanhol. Aí um cara criado na Holanda, que falava português, aí fala assim: mas tem que ter em português também. João Ferreira de Almeida. Começa a traduzir. E assim vai espalhando. E vai espalhando. E da Europa, vai para a África, e vai para a Ásia, Oceania, e vai para a América do Norte, e vem para a América do Sul, e nós estamos aqui hoje. Conclusão: o Gamaliel estava certo. Esse negócio é de Deus mesmo.
Porque se não fosse, já tinha acabado há muito tempo. Portanto, o Sinédrio fez bem de não ter matado Pedro e João. Porque senão eles iam morrer todos no dia seguinte. Porque quem persegue a igreja, persegue o dono da igreja. E o dono da igreja só permite a perseguição porque ele sabe que nós somos preguiçosos e acomodados. Então ele deixa a gente tomar um susto para ver se a gente faz o que tem que ser feito, que é completar a missão de Deus. É para isso que nós fomos chamados. É por isso que a gente faz missões. Se você não participa disso, sinto muito, você está perdendo um grande privilégio. Eu é que não vou deixar de participar do que Deus está fazendo no mundo agora. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu vivo. É para isso que eu nasci. Meu conselho é que você viva do mesmo jeito, para a glória do mesmo Deus, em nome do Filho dele. Amém. Deus te abençoe.